bênção nas nossas vidas. O Senhor tem usado muito. E eu creio que o Senhor tem uma palavra abençoada nessa noite para nós. Amém, pastor? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Ixi, eu acho que tem meia dúzia de gente aqui na igreja, gente. Vocês vão me ajudar nessa noite, em nome de Jesus? Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Como diz o pastor Wagner, ele pergunta, né, todo domingo, quem comeu bem aí, dá glória a Deus? Oh, meu Deus. Quem passou com a família aí, dá um aleluia? Então, está todo mundo feliz para a glória do Senhor. E como eu sempre falo, e é bíblico, né? Nós escolhemos a melhor parte. Nós podemos viver dias agradáveis, estar com pessoas agradáveis, né? Termos alimentos que nos satisfaçam, coisas que a gente gosta de comer, coisas que a gente gosta de fazer, mas a melhor parte das nossas vidas simplesmente é estar na presença do Senhor, amém? Então você está aqui nessa noite, você escolheu a melhor parte, amém? Só para reforçar, dentro das pastas onde nós louvamos ao Senhor, tem uma folha solta. Essa folha solta é uma mensagem da pastora Vânia para cada uma das mulheres, amém? Então não menospreze essa folha solta aí, porque é para você, amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos para mais um encerramento, né? Este ano do Congresso Adonai, mas esta festa que nós entoamos ao Senhor, esta festa que nós realizamos a Deus em tempos, né? Em tempos. Tem os aniversários das mulheres, depois logo vem os jovens, o aniversário da igreja, o trabalho das crianças. De tempo em tempo nós estamos fazendo festas especiais para o nosso Senhor. Mas é importante a gente entender que todas as reuniões que nós realizamos em ajuntamento, nós estamos celebrando o Senhor no nosso meio. A palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 pessoas, para nós, humanamente dizendo, é muito pouco 3 pessoas. Mas a Bíblia nos garante que onde tem 2 ou 3 pessoas, o Senhor, Ele se faz presente. Vamos repetir? O Senhor, Ele se faz presente. Então eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor está no nosso meio. Amém? E todas as vezes que a gente se reúne em ajuntamento, a gente celebra a vida de Cristo em nós. A gente celebra a presença dele no nosso meio. Amém? E isso é maravilhoso. Você que tem a palavra de Deus, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versos 13. Eu queria descobrir, se alguém puder me explicar, como é que a gente não fica com borboleta no estômago? Como que a gente não fica com borboleta no estômago? Né? Porque dá nervoso, queridos. Aí as pessoas podem pensar, mas pastora, você canta, você prega. Mas não depende de nós, queridos. É o Senhor, amém? E dá frio na barriga, dá medo, dá tremedeira. Mas eu confio naquilo que o Espírito Santo de Deus tem confiado a nós. Amém? Por aqui passaram várias pregadoras, várias mulheres cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E que coisas lindas que o Senhor fez no nosso meio. E o coração ansiou em todos esses dias. E aí nós estamos aqui para mais um pouco. E como eu sempre falo, o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. De graça, de virtude, de presença, de palavra. E Ele sempre vai ter mais para minha e para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E
E eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu gostaria de, num evangelho simples, uma curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas se dão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, e deu-os aos seus discípulos, e estes a multidão. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e além de crianças. Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, e em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Agora, Lucas 1:26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e muito, e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Eu não tenho relação com homem algum. E respondendo-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Pois isso também, e ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igual mesma, concebeu um filho na sua velhice, e sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as tuas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai querido, estamos aqui, Jesus, para mais uma noite ouvir a tua voz. Ah, Senhor, como é bom
sermos guiados e sermos conduzidos pelo Senhor. Pai querido, nós precisamos ser mais parecidos contigo. Mas para isso, Senhor Deus, nós contamos com o Teu Espírito Santo para ministrar em nossos corações, nos confrontar se necessário, Jesus, nos mostrar aonde devemos acertar, aonde devemos consertar, aonde devemos voltar, aonde devemos continuar. Pai querido, nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, esta é a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, e que se cumpra, Senhor, em nossa vida, assim como se cumpriu na vida daqueles que nos antecederam. Estamos prontos, Jesus, estamos preparados, com o coração ardente, Senhor, para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós lemos a palavra do Senhor lá em Mateus, aonde nós vemos o Senhor Jesus realizando a primeira multiplicação de pães e a primeira multiplicação dos peixes. Como é maravilhoso e como nós gostamos de ouvir boas novas. Como é maravilhoso nós estarmos envolvidas, imergidas no poder do Senhor, trabalhando na obra de Deus, realizando prodígios, realizando maravilhas, entregando ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, e ainda assim sendo envolvidas de milagres. Lá em Mateus, aonde nós vemos no início, foi um grande milagre. E como eu disse no grupo das mulheres, eu estava meditando nessa palavra e eu dizia, olha, eu não sei se foi no grupo que eu coloquei essa palavra. No primeiro trabalho que nós fizemos, era um grupo de 10 mulheres. E no primeiro trabalho, onde eu passei a visão para as meninas, que na época eram só 10, eu falei, olha, nós vamos fazer um trabalho assim, assim, assado. Vamos convidar igrejas e cada uma de nós vai ter que trazer um bolo ou trazer um pão, e a gente vai doar um café para essas mulheres. E queridas, para minha surpresa, naquele primeiro trabalho foram mais de 100 mulheres, onde 10 mulheres conseguiram se ajuntar para alimentar quase 100 mulheres. É porque nós somos melhores ou não? Porque a multiplicação, ela se dá quando nós ofertamos ao Senhor aquilo que nós temos em nossas mãos. E é maravilhoso ver que quando o povo de Deus se une e se coloca para realizar a obra do Senhor, o Senhor, Ele não nos nega nem alimento do céu e tampouco alimento na terra. O Senhor, Ele realiza a primeira multiplicação de pães, aonde a palavra nos diz que eram mais, não era equivalente, eram mais, quase 5 homens mais, e mulheres e crianças. Só de homens eram 5.000, fora as mulheres e fora as crianças. Nós gostamos de viver de milagres. Nós precisamos viver milagres. Eu preciso viver milagres. Você precisa viver milagres. Só que muitas vezes, para nós vivermos milagres, nós precisamos ouvir mais a voz daquele que nos chamou do que aquilo que está no mundo. Nós precisamos aguçar mais o nosso ouvido espiritual do que o nosso ouvido carnal. Nós precisamos ativar mais a fé que há em nós do que a incredulidade que a nossa carne muitas vezes quer expor através dos acontecimentos. Jesus, Ele realiza multiplicação. E a palavra do Senhor diz que todos comeram e todos se fartaram. E a palavra garante que dos pedaços que sobraram, eles recolheram. E desses pedaços sobraram 12 cestos na metade. Por completar, 12 cestos cheios.
entre mulheres e crianças, sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, o Senhor é Deus de abundância. E nós podemos, e o Senhor quer que nós vivamos milagres. Só que muitas vezes, para nós vivermos milagres, nós precisamos passar por situações onde nós precisamos ser forjados, onde nós precisamos ser preparados para receber esses milagres. Esse texto começa dizendo: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Por que será que Jesus quis se retirar para um lugar deserto? A Bíblia diz que o Senhor, ele ouviu uma notícia. Chegou até ele uma notícia em que entristeceu o seu coração. Jesus, ele ouviu algo que mexeu com a sua estrutura. Jesus ouviu algo que mexeu com o homem carnal e homem que ele era. Porque ele era 100% Deus, mas ele também era homem. Ele veio nessa terra, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, ele chorou como nós choramos, ele tinha fome como nós tivemos. Prova disso é que quando ele vai jejuar, a Bíblia diz que quando ele foi tentado, ele jejuava e o Senhor teve fome. E na sua debilidade humana, Satanás foi tentá-lo, mas ele sempre refutava com a palavra de Deus, e ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Queridos, o Senhor Jesus, ele teve todas as dores de um ser humano, e eu sei e eu creio que todas as vezes que nós passamos pelas nossas fraquezas, Estela, o Senhor, ele sabe, porque ele também passou. O Senhor, ele passou pela rejeição. O Senhor, ele passou pela dor. O Senhor, ele passou pela humilhação. Quantos de nós não somos humilhados? O Senhor, ele passou pela incredulidade. Aonde ele era para ser aceito, aqueles que era dele não o aceitou. E ele foi muito mais conhecido e reconhecido pelos ímpios do que justamente por aqueles que deveriam reconhecê-lo como Deus e Senhor de suas vidas. Ele teve a rejeição. Quantas de nós não tivemos? Só que nesse período em especial, onde ele realiza a primeira multiplicação de pães e peixes, o Senhor, ele passou e estava vivendo o luto. Ele soube de uma notícia que o entristeceu, e essa notícia era sobre a vida de João Batista. E quem era João Batista? João Batista, ele era aquele que foi o precursor do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, quando Zacarias, o pai de João Batista, um sacerdote do templo do Senhor, e a sua esposa Isabel, ele recebe uma notícia. Ele está fazendo a obra do Senhor, ele está no templo realizando o seu sacerdócio, e ele recebe o anjo Gabriel, e o anjo diz para ele: Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias, ele se atemorizou, ele foi apoderado de um temor sem igual. E aí eu posso entender o porquê que a gente sente tanto frio na barriga quando a gente vai pegar o microfone. Aí eu posso entender o porquê que a gente sente tanto frio na barriga quando a gente se prostra de joelhos para falar com o nosso Senhor. Aí eu posso entender o porquê que nós sentimos tanto medo muitas vezes quando recebemos um recado da parte de Deus, e aí a gente logo pensa: será que é de mim mesmo? Ou será que realmente é do Senhor? Eu entendo quando o anjo fala para Zacarias: Zacarias, não temas, porque eu sou o enviado do Senhor. É necessário que a gente sinta esse temor. É preciso que a gente sinta esse temor. E ele ministra algo sobre a vida de Zacarias. Zacarias,
Eis que eu tenho ouvido a tua oração. Cadê os sacerdotes aqui, os homens? Levanta suas mãos. Levanta a mão, homens que estão aqui nesse lugar. A oração das suas esposas, elas podem ser ouvidas através das suas orações. Tem coisas que as mulheres de vocês, elas vão receber, não porque elas estão orando, mas porque o sacerdócio do homem na casa entra em concordância com aquilo que está sendo gerado no céu. Porque a cabeça da casa, abaixo de Deus, é o homem. É difícil nós entendermos isso como mulheres. Ai, como é difícil. Ontem o pastor levou o general para casa. O general é o xerife, mas para mim ele é o general. Aí, eu cheguei em casa, gente, acordei 6 horas da manhã em pleno sábado. Esse relógio biológico não está me favorecendo. Porque eu sou dorminhoca, eu gosto de dormir. 6 horas da manhã, e vira pra cá, e vira pra lá, e vira pra cá, e vira pra lá. Eu, não, Deus! Acordei, levantei, fiz meu café, fui fazer meu momento com o Senhor e bora fazer serviço, né? Tanto é que o vídeo, a hora que eu postei lá no grupo, eu tava ali na ativa. Limpei toda a casa, fomos pra Jaú, ele me levou pra almoçar fora com o Miguel, glória a Deus, aleluia, e tava tudo certo, tudo em ordem. Fui fazer outras coisinhas a mais, né? A Thaís aí fez a minha pestana, e fui fazer outras coisas. Eis que quando eu ponho o pé na garagem, que ele tá lá, o general, ou o xerife. Gente, o tamanho daquele cachorro, tem uma mesa na minha garagem, de madeira. A mesa estava no meio da garagem. Ele é forte, ele é pesado. Uma poça gigante de xixi, de cocô. E aí eu olhei, eu falei, não. Respirei. Contei até 10. Cantei o general e ele pulando em cima de mim, querendo me raber. Peguei ele com toda a minha força, coloquei no meio do corredor. Falei, pronto, aqui você pode fazer cocô, seu xixi. E a hora que eu me arrumar para ir para a igreja, ele não vai pular em mim, glória a Deus, aleluia. Tava tudo certo. Lavei a garagem de novo, esfreguei, tudo certinho, como manda figurinha. Passei desinfetante de novo. Aí o pastor chega em casa. Mas o que o meu cachorro está fazendo no corredor? Eu coloquei ele na garagem. Vai, não. Na garagem eu já limpei. Não, porque eu pus ele no corredor, eu pus ele aqui. Não é para deixar ele no corredor. No corredor tem barro levado. No barro é melhor para ele ficar. Não, porque é meu cachorro. Quando você está com dor, o vai para a cama. Foi lá, catou o general, botou o general de novo lá na garagem. Aí eu falei, pois muito que bem. Depois você vai lavar a garagem. E depois você vai me buscar. Porque eu não vou colocar meu vestido novo para ele pular em mim. Tudo certo? É difícil nós entrarmos num acordo. Mas é necessário nós mulheres entendermos que abaixo de Deus, quem tem o sacerdócio é o esposo. Por contrapartida, o esposo tem que estar com a vida no altar. Tem que ouvir a voz de Deus. Zacarias, quando recebe ali o anjo e ele se enche de temor. Ai de Zacarias, se ele não fosse um sacerdote fiel na casa do Senhor, ele teria morrido. Ai de Zacarias, se o coração dele não fosse para a esposa, e se o coração da esposa não fosse para ele teria morrido. Porque a Bíblia diz que ele estava no serviço sacerdotal. O povo estava todo do lado de fora. Enquanto ele estava lá dentro, a missão dele era ouvir a voz de Deus e voltar e passar para o povo aquilo que o Senhor estava falando. Se ele estivesse em pecado, se ele estivesse no erro, ele teria morrido. Mas graças a Deus, o anjo olha para ele e fala: a oração que você fez vai beneficiar a tua esposa. E a tua mulher, ela vai gerar um filho. Mulheres de Deus, nós estamos aqui para gerar. E não nos enganemos, nós não vamos gerar sozinhos. Os nossos esposos têm que estar do nosso lado. A nossa família tem que estar do nosso lado. Atentos a tudo aquilo
outro casal, há uma mesma notícia boa. Porque nós gostamos de receber notícias boas. O mesmo anjo aparece para uma jovem, Maria. E ele chega. E o mesmo temor é cometido por Maria. Maria, agraciada és tu. E ela não entendeu aquela saudação. E ela fala, mas como assim? Que saudação é essa? Que eu nunca tive essa visitação. Maria, tu és bem-aventurada, porque no teu ventre será gerado aquele que reinará. E o seu reinado, ele não vai se findar. O reinado dele será um reino eterno e não terá fim. Você vai gerar outra promessa sendo liberada. E Maria não entende, ela fala, mas eu não tenho esposo. Ao contrário de Isabel, que estava recebendo a promessa do seu esposo, Maria era uma jovem solteira, porém era jovem fiel a Deus também. Não se preocupe, Maria, o Espírito Santo, ele virá sobre ti. E quando ele virá sobre ti, você vai gerar aquele que o reino dele não tem fim. Nós precisamos estar preparados para as promessas quando são liberadas sobre as nossas vidas. Duas famílias, dois opostos, mas que elas vão se convergir para um único propósito de Deus. Nos enganamos quando nós pensamos que nós nascemos por um fruto do acaso. Ninguém é gerado por fruto do acaso. Isabel e Zacarias, eles tiveram um filho atemporal, em um período atemporal. Talvez os dias de fertilidade de Isabel e do seu esposo Zacarias já tinham passado. Mas quando Deus tem propósito para uma geração, não há o que possa impedir o propósito do Senhor. E por contrapartida, Maria, uma jovem que estava prometida, uma jovem que estava tentando zelar pela sua honra, ela recebe uma promessa e ela fica confusa. Mas mesmo na sua confusão, mesmo sem entender nada, a única palavra que ela diz: eis aqui a tua serva. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? Promessas foram liberadas para a tua vida antes de você nascer. Promessas foram guardadas no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida antes que nossos pais pensassem em nos ter, antes que nós pudéssemos estar sendo gerados no ventre das nossas mães. A Laura tem promessa antes de nascer. Aleluia. Antes de nascer. E aí nós nascemos, vivemos, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as boas notícias vêm, os milagres vêm. Mas e quando as más notícias não vêm? Ou quando elas vêm? A gente acha que promessa não existe. A gente acha que milagre é só para o vizinho, porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ei, a promessa de Deus, ela já está sendo estabelecida para as nossas vidas antes da fundação dos séculos, porque antes de nós estarmos aqui, o Senhor, ele já era antes de todas as coisas. Enganamos nós quando achamos que não vivemos milagres, ou que não estamos preparados para viver os milagres. Talvez Maria, uma jovem, não estivesse mesmo. Uma criança. Como se dará essas coisas? Mas quer saber de uma coisa, Gabriel? Anjo Gabriel, eu não preciso entender. Eu só preciso dizer: eis-me aqui. Será que você pode dizer: eis-me aqui nessa noite? Talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida. Talvez algumas promessas que você recebeu do Senhor e até nesse tempo você não obteve. Ei, diga para o Senhor: Senhor, eu não preciso entender, eu não estou conseguindo assimilar nada, nada está batendo, nada está convergendo, mas de uma coisa eu digo: ai, eis-me aqui a tua serva. Porque enquanto nós não
nada. O Senhor, Ele sabe de coisas que nós não sabemos. O Senhor, Ele já está com o plano certo. Ele visita Zacarias. Ele visita Isabel. Ele visita Maria. Ele visita José. Maria já está com alguns meses de gestação. Ela vai para a casa de Isabel, sua parente. Chegando lá na casa de Isabel, ela entra na casa e ela saúda Isabel. Graça e paz, querida. Na hora que Isabel ouve a voz de Maria, quem que se mexe dentro do ventre de Isabel? João. Como que os planos do Senhor não podem ser respeitados na nossa vida? Coisas que nós vemos no exterior, o Senhor, Ele já começa por dentro. Coisas que nós vivemos aqui ou agora, no material, no físico, naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos ver, o Senhor, Ele começa a gerar por dentro. Antes que a barriga de Maria começasse a aparecer, ela já sabia que ela estava gerando o Filho de Deus, mas Isabel não sabia. E na hora que ela saúda Isabel, a criança que está em seu ventre, ela se mexe e ela declara: ai, a mulher que tem um ventre abençoado, aquela que está gerando meu Senhor, ela veio me visitar. A visitação do Senhor, queridas, muitas vezes nós não vemos, mas é para nós sentirmos. E a gente só vai sentir se nós estivermos sensíveis a essa presença. A palavra do Senhor diz: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel foi visitada pelo mesmo temor. Isabel foi visitada pelo mesmo Espírito. E João Batista, ainda no ventre da sua mãe, sentiu a presença daquele que viria depois dele. E quem era João Batista? João Batista era aquele homem estranho para a sua época. João Batista, ele não morava em casas normais como todas as outras pessoas. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele habitava nos desertos. O paladar de João Batista talvez não seja igual ao meu e nem o seu. Alguém aqui gosta de comer gafanhoto? Né? Prefiro uma feijoada. Ele comia gafanhoto. Alguém aqui gosta de comer só mel? Eu já, olha gente, eu leio a Bíblia, eu vou meditando, eu já fico imaginando ele pegando gafanhoto, mergulhando no mel assim, ó. Oh Jesus, que paladar é esse? Que gosto alimentar é esse? Mas é aquele que veio anteceder o Messias. João Batista era aquele que a mensagem dele, queridos, não era igual a mensagem que nós ouvimos hoje. Jesus é amor. Jesus te aceita do jeitinho que você é. Ah, você não precisa mudar nada não. Jesus te ama assim, do pecado, porque aquele que é conhecedor de toda a palavra de Deus, esse tem compromisso, esse tem aliança com o reino de Deus. Então é melhor não conhecer, mas se um dia conhecer, que nós possamos honrar essa palavra. E a mensagem que João Batista trazia não era uma mensagem que afagava o ego das pessoas. Não era uma mensagem que dizia: olha, o escriba pode continuar aí no seu errinho, ó, a mulher adúltera pode continuar adulterando. E outra, a palavra de João Batista não era ele quem levava. Ele caminhava pelos desertos e a palavra diz que ele
da faculdade. A gente não quer parecer diferente do povo lá do trabalho. A gente quer fazer as mesmas asneiras que os nossos amigos que não temem ao Senhor faz. A gente quer pegar o celular e ser igual, padronizado. Afinal de contas, eu tenho que estar no meio de um grupo, eu tenho que fazer parte de um grupo. Mas se esse grupo, ele não honra o Senhor, se esse grupo, ele não dá testemunho de quem o Senhor é, você não pode estar no meio. João Batista era um estranho para a sua época. E quer saber? Eu muito me alegro quando alguém olha para mim e fala assim: ó, não fala assim perto da pastora, não. Ó, no meu trabalho, às vezes eu estou ali almoçando, e é assim de professor, né? E às vezes eles falam coisas absurdas. Logo que eu entrei. E aí conversa com um, conversa com o outro. E aí eles fazem perguntas. E eu falo, sou pastora, glória a Deus. Falo da igreja, vivo falando da igreja. E aí, às vezes eu estou ali quietinha, almoçando. Aí algum vai querer falar um palavrão ou alguma coisa assim, aí eles já cortam no meio. Tipo assim, abafa o assunto, abafa o caso. Porque eles entendem o temor. Porque o se fazer diferente se faz necessário para esse tempo. Não queira ser igual à multidão, porque a mesma multidão que queria os milagres do Senhor foi a mesma que disse: solte Barrabás. Nós precisamos ser diferentes. E João Batista era esse homem diferente. E a multidão ia até ele para ouvir o que ele queria dizer, para ouvir o que ele queria falar. E a pregação de João Batista era tipo assim: arrependei-vos, raça de víboras. Pensou se a gente pregasse assim hoje, pastor? Porque aquela pastora que faz, como é que chama, gente? Como é que chama? Quando desfaz de alguém? Que é aquela pastora preconceituosa. Arrependei-vos, raça de víbora. Oh, meu Deus. Arrepende seus pecados. Esvazia-te de ti mesmo. A igreja esvazia. Ao invés de esvaziar o tempo, a igreja esvazia. Porque vai querer mensagem que massageia o ego. Mas mensagem que é transformadora é aquela mensagem que nos confronta. Mensagem eficaz é aquela mensagem que nos revela exatamente o ser humano que existe dentro de nós. E se eu não sair da igreja com o meu ego balançado, eu preciso rever muita coisa. Eu preciso rever muita coisa. Porque eu não posso aceitar que o Senhor seja somente o amor. Ele é amor, mas Ele é justiça também. E a mensagem de João Batista era essa: raça de víboras. Ele veio para anunciar, e ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, nós podemos entender que Jesus e João Batista, eles não tinham somente um elo de sangue, eles tinham um elo sobrenatural. João Batista, ele antecedeu a trajetória do Messias. Ele preparou o caminho do Messias. Ele dizia: eu sou aquele que batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que vai batizar vocês com fogo. E hoje nós somos batizados com esse fogo. Nós somos visitados pela presença desse fogo. Mas muitas vezes, queridas, quando as más notícias vêm até nós, a gente se esquece de tudo aquilo que nós vivemos em Cristo. Quando a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus tinha acabado de ouvir que aquele que o antecedia havia morrido. E aí o Senhor, eu acredito que Ele começou a pensar: já começou aqueles que irão padecer pelo meu nome. Porque João Batista foi decapitado, porque ele anunciava o reino de Deus. João Batista foi decapitado porque ele anunciava as boas novas de Cristo
acredito, queridos, que nenhum de nós estamos aqui prestes a sermos decapitados, não, muito pelo contrário. Então nós temos que alegrar o nosso coração, porque Jesus Cristo está voltando. Mas se nós quisermos somente abundância, se nós quisermos somente os milagres em dias de boas notícias, nós não estamos preparados para alcançar o reino eterno do Senhor. E Jesus vem nos ensinar que quando ele ouve uma má notícia, quando ele está no meio do seu luto, ele queria se afastar, ele queria ir para longe, ele queria viver o seu luto, ele queria ir para o deserto, porque até Jesus ele sentiu a dor e ele pensou: agora eu não quero ver ninguém, agora eu não quero estar com ninguém. E quantas vezes, no meio das suas promessas que precisam ser vividas, você ouve, ou você vive, ou você vê alguma má notícia, e na hora, a primeira coisa que você quer fazer é se esconder no teu quarto, porque eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, agora eu é que estou precisando de palavra, eu não quero dar palavra para ninguém. E nós achamos que as promessas do Senhor não vão se cumprir. E aí nós permitimos que a nossa alma seja ferida. Mas como foi ministrado aqui, as nossas feridas, as nossas dores, não é para nos afastar do propósito. As nossas feridas e as nossas dores, elas precisam nos aproximar dos nossos propósitos. Porque enquanto Jesus estava querendo se afastar para o deserto para viver o seu luto e para viver a sua solidão, porque aquele que sentiu a presença dele ainda no ventre havia morrido, o Senhor lá dos céus está dizendo: meu filho, ainda não é hora de você parar, meu filho, ainda não é hora de você ficar sozinho, meu filho, ainda não é hora de se isolar, ainda existe uma multidão que precisa vivenciar milagres. E o Senhor diz para nós nessa noite: não é hora de você parar, não é hora de se isolar, não é hora de dar vazão para os seus sentimentos, mas é hora de você se colocar de pé sobre os propósitos que eu tenho para a tua vida, porque a vida do Senhor, ela está próxima. Existe uma multidão que precisa ser curada, ainda existem pessoas na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, e por que não dizer dentro da igreja, que precisam ser curadas, que precisam ser alimentadas, que precisam ser sanadas pelo vazio existencial que existe dentro delas. Só que aí acontece que quando nós ouvimos uma má notícia, a gente se esquece completamente das boas novas. As boas novas, elas chegam, mas as más notícias também se chegarão. Você vivenciou dias aqui onde promessas foram liberadas, profecias foram liberadas, mas e amanhã como é que vai ser? Eu não sei se eu vou viver um luto amanhã. Você não sabe. Eu não sei se eu vou estar na mesma situação que Jesus. Na hora que houve uma má notícia, eu não sei qual vai ser a minha reação, mas eu preciso preparar a minha alma, eu preciso preparar o meu espírito, porque se o dia que a notícia má vier, se o dia mal vier sobre a minha vida, eu não posso permitir que as minhas emoções elas tomem conta daquilo que o Senhor já ministrou sobre mim. O Senhor, Ele tem ministrado bênçãos, vitória e graça sobre nós. E é sobre essas palavras que nós devemos nos assegurar. O Senhor não é homem para mentir, e Ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele, lá na cruz, o Senhor já conquistou todas as coisas por nós. No momento em que o Senhor Jesus estava ali sendo humilhado, no momento em que chegou a vez dele padecer por nós, uma palavra foi dita logo no final. Ele disse: Pai, está consumado.
todas as coisas me foram dadas e eu venci. O Senhor venceu lá. O Senhor venceu lá. Ele venceu lá para que hoje nós pudéssemos vencer também. Nós não podemos permitir que as más notícias nos impeçam de dar, de ofertar, de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Quando o Senhor ouve que João Batista, seu primo amado, aquele que tinha um elo sobrenatural desde o início, quando ele ouve que ele morreu, ele diz: está perto, a minha hora está chegando, e haverá aqueles que irão padecer pelo meu nome. E o Espírito Santo de Deus faz uma pergunta nessa noite: você está preparado para padecer, se preciso for, pelo nome do Senhor? Você está preparado para, diante das boas notícias e também das más notícias, se permanecer em pé? Você está preparado para ter a bagagem que Ele já preparou para você antes mesmo de você nascer, e você carregar essa bagagem e produzir frutos e mais frutos e mais frutos para o reino de Deus, sem que o olhar do primeiro amor ele se esvazie dos seus olhos? Você está preparado para que o teu coração ele arda em chamas, ele queime pela presença do Senhor, como na primeira vez em que Ele te chamou? Você está preparado para que quando as perseguições começarem, seja de onde elas vierem, você permanecer firme no teu propósito, alimentando vidas e fazendo as multidões se fartarem daquilo que o Senhor já fez por você? Nós precisamos estar preparados. Existem situações em que você vai estar acompanhado. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu estou com você, você está comigo. Mas existem situações que é você e Deus. Existem situações que Ele vai te forjar, é no secreto. Existem situações que Ele vai te forjar, não é fugindo, é buscando a face dEle no secreto. Se coloque de pé no teu lugar. No meio da tua dor, você ainda pode produzir milagres. O grupo de louvor pode se colocar à frente. No meio da tua dor, você ainda pode alimentar pessoas. No meio da tua dor, você ainda tem o que oferecer. Sabe por quê? Porque não é aquilo que é de mim, não é aquilo que é teu, não é com a força do nosso braço, mas é por aquele que nos sustenta. No meio da tua dor, quando você ouvir as más notícias, quando os acontecimentos maus vierem sobre a tua vida, você ainda terá o que dar, porque aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir. E aí você pode dizer: mas pastora, é tão difícil. Pastora, o brilho dos meus olhos estão se apagando. Pastora, cada dia mais eu penso que eu não vou conseguir. Pastora, cada dia mais, ao invés de se lembrar das promessas que foram feitas, eu me lembro somente das dores que eu tenho vivido. Ei, Zacarias, Isabel, José, Maria, todos eles e outros que nos antecederam receberam promessas, viveram o suficiente para que as promessas se cumprissem, mas no tempo determinado eles partiram para o Senhor. Jesus, Ele foi alvo de uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus veio, viveu, sofreu, padeceu, e Jesus também morreu, mas Ele foi o único que ressuscitou, para que nós pudéssemos nele enfrentar situações que sozinho nós não venceríamos jamais. Coloca a tua mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te
dizer para você, Satanás não vai roubar aquilo que o Senhor já projetou para nós. Antes mesmo de nós nascermos, porque a minha vida, a minha casa, os meus filhos e aqueles que eu ainda não conheço da minha linhagem, eles já são oferecidos ao Senhor. Então venha por você, venha pela tua casa, venha pelos teus filhos, pastora, assim como aconteceu com Zacarias, a oração dele foi respondida, mas o meu marido não é servo do Senhor, então vem receber por ele, porque eu creio que através da vida dele, ele vai abençoar a tua casa, porque ele foi levantado como sacerdote no teu lar, e sobre a bênção do Senhor não há ninguém que possa impedir. Satanás não vai impedir. Satanás não vai impedir que os frutos que nós geramos sejam exterminados da terra. O Senhor não vai nos permitir que aquilo que está sendo gerado, não no nosso coração, mas no coração de Deus, a terra não vai comer, o homem não vai matar. Portanto, vai ser renovado em nome de Jesus, vai ser restaurado em nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus, quando a palavra do Senhor diz que João Batista, ele era aquele homem totalmente fora da curva. Ele era aquele homem que era totalmente diferente daqueles homens da sua época. Só veio nos ensinar uma coisa: que não é o ambiente que tem que fazer o que nós somos, mas aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. A Bíblia diz que nós tomamos por herança. Então aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar a palma da tua mão, aquilo vai prosperar, vai sobejar, você vai abençoar a muitos, vai alimentar a muitos, e ainda vai sobrar para dar. E no meio da tua alegria, no meio da tua dor, no meio da boa notícia, mas também no meio da má notícia, o Espírito de Deus, ele vai fazer com que você permaneça de pé. Porque lá na cruz, está consumado, foi consumado. E a palavra do Senhor nos garante que aquele que está em Cristo é nova criatura, e se ele venceu, com ele nós venceremos todas as coisas em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e você vai dizer: Senhor, vem sobre mim. Quando eu ministrei aqui, ele disse: existem guerras que você vai lutar com pessoas ao seu lado, mas existem situações que é você e Deus. Para que você não pare, para que você não desista, você precisa dizer: Senhor, vem sobre mim, que a tua graça esteja sobre mim, que a tua bênção esteja sobre mim, que os teus anjos estejam acampados ao meu redor e ao meu derredor. Senhor, que a tua bênção esteja sobre minha
you, Lord.